a nos orgulhar, porque aí depois disso só pode vir a queda. É isso que diz a palavra, o orgulho precede a queda. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Aleluia. Lucas 12, versículo 4. Vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, falando com os seus discípulos: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Aleluia. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, Pai querido, venha derramar sobre nós o Teu Espírito Santo. Mais de Ti, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes. Porque é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Teu Espírito Santo que traz vida à Tua palavra. É o Teu Espírito Santo que pode regar os nossos corações para fazer a Tua palavra, Senhor, brotar em nossas vidas. Deus maravilhoso, nós repreendemos todo sono, toda distração agora, Pai, no nome de Jesus, para que possamos, Senhor, ouvir claramente a Tua voz para todos nós nessa noite, para a Tua igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós estamos na nossa série Até o Fim. Semana passada nós falamos sobre o quê? Misericórdia. Vou pregar a pregação de semana passada então, tá, igreja? Nós falamos sobre fé. Amém? Vou perguntar de novo, a gente finge que não aconteceu os últimos segundos. Semana passada nós falamos sobre o quê? Fé. Amém. E aprendemos que a nossa fé com o Senhor Jesus é uma fé que vai até o fim, que é constante. Não é algo pontual, mas é algo contínuo na nossa vida. Quem aí tem fé no Senhor Jesus? Glória a Deus. E a palavra de hoje para nós, mais um princípio para a nossa vida até o fim, é o temor. Semana que vem eu vou perguntar, você não esqueça, amém? Fé, e hoje é temor. E nós vamos aprender por que o Senhor Jesus ensina, por exemplo, nessa passagem a respeito do temor para os seus discípulos. Para isso nós precisamos entender bem o que é temor. O que significa essa palavra temor, que pode às vezes nos confundir, por exemplo, com a palavra medo, que é usada aqui nesse contexto também. E no próprio dicionário, se nós vamos pesquisar o que é temor, o temor ele está muito ligado à reverência. Temor é algo que está totalmente ligado com reverência. Se você teme alguém, você reverencia essa pessoa. Por isso que nós precisamos desse temor do Senhor, temer a Deus, porque é reverência, é respeito. Temer a Deus, para quem teme a Deus, significa que essa pessoa leva Deus a sério. Não brinca com Deus, não leva Deus na brincadeira. E olhando ao redor, muitas vezes na nossa vida, infelizmente até às vezes dentro da igreja, nós nos deparamos com situações que nos faz pensar: meu Deus, será que tem temor na vida dessa pessoa para fazer algo assim, algo desse tipo? Porque Deus não é brincadeira. Nós precisamos levar Deus a sério. Por isso que nós precisamos de temor. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina. Quando nós temos temor, o temor ele nos leva a honrar a Deus, a adorar a Deus. O
temor ele nos leva a obedecer. E como é importante obedecer a palavra do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor. E quem teme a Deus obedece, porque você reverencia, você quer honrar, agradar essa pessoa. E a pessoa que nós estamos falando é o nosso Deus. O temor, como ele gera tudo isso na nossa vida, gera um coração obediente, um coração que deseja honrar, respeitar. Ele também gera na minha vida e na sua vida a santidade. Temer a Deus nos leva à santidade. Nós sabemos o quanto é importante a santidade nas nossas vidas. Em 2 Coríntios, por exemplo, ensina, capítulo 7, versículo 1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, através do temor de Deus nós vamos aperfeiçoando a nossa santidade. Olha lá, nos purificando de tudo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito. Tudo isso através do temor. E a santidade, como eu falei, ela é importantíssima para as nossas vidas. Hebreus 12, 14 fala: esforcemo-nos para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem a santidade nenhum de nós verá o Senhor. Olha a importância da santidade. E aí nós observamos a importância do temor, pelo qual nós trabalhamos e aperfeiçoamos a nossa santidade diante de Deus. E é por isso que a palavra nos ensina tanta coisa importante, tantos valores e o significado do temor na nossa vida. E trazendo para o contexto puro da Bíblia, um dos locais onde nós encontramos na Bíblia a descrição, explicando o que é o temor, nós encontramos lá em Provérbios 8, 13, que explica o que é temer ao Senhor. E diz a palavra: temer ao Senhor é odiar o mal. Então, através da própria palavra de Deus, trazendo para nós o significado, o que é temer a Deus? Temer ao Senhor. Temer ao Senhor é odiar o mal. É isso que a palavra está nos ensinando. Isso nós entendemos, conhecendo o nosso Deus, que é um Deus bom, um Deus santo. Toda vez que Deus se revelou para algum profeta, ou quando algum homem de Deus recebeu da parte do Senhor a revelação dos céus, a coisa que fica mais clara na vida de cada homem que teve esse contato, é que Deus é santo, que os anjos dizem: santo, 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 o tempo todo. E quando, por exemplo, o profeta Isaías teve a revelação de Deus, ele se sentiu ali humilhado, indigno completamente, devido à glória e à santidade do nosso Deus. E a santidade é justamente isso, é se separar do mal. Porque nosso Deus, Ele é luz. Nele não há trevas, pelo contrário, onde Ele está, as trevas se transformam em luz. Aleluia, porque o nosso Deus é santo. Nosso Deus não se mistura com o mal, Ele odeia o mal. E é isso que é temer ao Senhor, é nós termos o mesmo caráter do nosso Deus, do nosso Criador. Porque no princípio Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Termos esse mesmo caráter que Ele tem, de odiar o mal, de não suportar o mal, de abominar o mal, querer distância de tudo que é mal. A palavra de Deus fala tantas coisas a respeito disso. Vou citar rapidamente alguns versículos. Vejam Salmo 34, 11. Venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal,
e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Romanos 12:9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. 1 Tessalonicenses 5:22. Afastem-se de toda forma de mal. Ou afaste-se da aparência do mal. 3 João, versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. E mais uma vez, para confirmar que nós precisamos, com a nossa intimidade com Deus, com o nosso conhecimento do nosso Deus, nós precisamos cada dia mais parecer com Ele. 1 João 4:17 diz: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. É a palavra de Deus que está dizendo a nosso respeito, aos cristãos, aos que entregaram a vida para o Senhor. É isso que Ele produz em nós, a santificação, todo o processo da salvação, do nosso crescimento com Ele, como vocês viram aí que foi falado no foco central, nosso discipulado, nosso processo de amadurecer na fé, depois de nascermos de novo. Tudo isso é para gerar em nós o caráter de Cristo. E para cada um de nós aqui, sermos representantes do Senhor Jesus aqui na terra. Sermos embaixadores do reino de Deus. Sermos aqueles pelos quais Deus se revela para a humanidade, para a sociedade. Para quando alguém olhar para você, ver Jesus em você. Para quando alguém olhar para mim, ver Jesus. Não ver o Isaac. Não ver o fulano, a fulana. Para isso que nós precisamos diminuir, ou seja, o nosso caráter, o mal, o pecado que vem conosco, devido a toda a herança que nós carregamos de Adão e Eva. E assim Deus está produzindo em nós novos seres, para que sejamos como Ele aqui na terra. Quantos podem dizer amém? Aleluia. E o temor do Senhor, Ele produz tudo isso em nossas vidas. Ao ponto de que tem que ser algo genuíno dentro de nós. Eu fico me perguntando, e teve um episódio que está acontecendo, infelizmente até hoje, agora, essa semana, nas notícias, que é o que está acontecendo, infelizmente, no estado aqui do Brasil, que se chama Espírito Santo. E aí você vê ali as notícias, mostrando pessoas de bem, aparentemente, onde pessoas até de carros bons, estão ali encostando o carro na frente de uma loja para roubar, saquear um equipamento, uma televisão, por exemplo. E aí fica aquela pergunta, nos faz pensar, se fosse aqui, em nosso meio, o que aconteceu? O que mudou ali na sociedade? O que mudou dentro de cada uma daquelas pessoas? Até onde eu sei, o que aconteceu foi que os policiais entraram em greve, e aí houve aquela consciência de que estava sem segurança na cidade. E de repente todo mundo virou ladrão? Todo mundo virou bandido? O que mudou dentro das pessoas? E eu estava ouvindo essa notícia e interessante que até um repórter estava ali falando. O que dá para a gente analisar, parece que as pessoas não fazem o errado, como por exemplo, não efetuam um roubo. Não porque acham que é errado roubar,
mas porque existe o risco de alguém te ver, de você ser pego e ser levado para a prisão. A partir do momento que não tem mais o risco de ser preso, a pessoa vai roubar. Então o que mudou na pessoa? Na verdade, o que acontece é que não têm a consciência verdadeira do que é certo e do que é errado. Deixam de fazer o mal, não porque acham que é mal, mas simplesmente por medo de uma penitência, de uma pena, de um juízo. E aí nos faz pensar também, tantas ocasiões que poderiam acontecer na nossa vida, que vão, na verdade, fazer a gente analisar e pensar: será que eu estou com esse caráter de odiar o mal? Eu evito o mal porque eu pareço com Deus? Ou eu simplesmente evito o mal porque eu tenho medo dos homens e da lei terrena? Estava conversando com alguns irmãos, ontem eu citei: e se você estivesse passando por uma estrada e você se deparasse com um caminhão tombado, cheio de iPhone 7, tudo ali, do seu ladinho, qual seria a sua reação? Pensa bem, o iPhone 7. Ou tantas outras ocasiões. Dá para baixar esse filme pela internet, né? Saiu no cinema e tal, e dá para fazer um download aqui. Quantas pessoas já vieram me falar: não, te dou aqui já me deram livros em PDF, assim. Falei: meu Deus do céu, graças a Deus eu nunca li aquela coisa. Eu falei: meu Deus, só li um porque eu comprei em PDF o livro. Eu estava na aula semana passada, o professor falando do livro dele. Olha até onde vai. E é a aula de teologia, tá, gente? Vocês fingem que não ouviram isso que eu estou falando. Aí o professor falando do livro dele, falando: não sei se vocês vão encontrar na biblioteca, mas porque vocês vão precisar para pesquisa, mas aí a gente pode ver. Aí um aluno solta: mas talvez tenha em PDF na internet. Eu falei: será que eu ouvi isso mesmo? Aí tem aquela coisa, parece que o mal começa a se tornar normal. Não, mal é mal, não é normal. Por que eu e você não pecamos? Por que não fazemos o que é errado? É porque você tem medo de ser pego? Ou porque você teme a Deus e o caráter de Deus está sendo produzido na tua vida? A ponto de você pode ser a última pessoa neste mundo, mas você não vai fazer nada de errado. Por quê? Porque o caráter de Deus está dentro de você. Nós não precisamos ter vigia para nos fazer evitar o mal. Se ainda está precisando ter vigia, ter uma câmera e uma plaquinha: sorria, você está sendo filmado, para te evitar de fazer o mal, de fazer o errado, é porque ainda não está totalmente produzido em você o caráter de Cristo. E aí a gente tem aquela coisa: nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Aí na hora que é para dar algum sabor na vida de alguém, você se azeda junto com o teu colega. Na hora que é para ser luz, a lâmpada se quebra, se apaga, e você está fazendo a mesma coisa errada que todo mundo está fazendo. Porque todo mundo faz. Mas espera aí, você é igual ou você é diferente? Você nasceu de novo? Ou você simplesmente está se enganando e o que Jesus tem realizado no teu coração não é de verdade? É para pensar. O temor de Deus é odiar o mal. O temor do Senhor serve para nos santificar, para nos fazer diferente. Pode acontecer o que for, pode o mundo inteiro fazer tudo de errado, mas eu e você somos chamados para permanecer na palavra,
para permanecer em Deus, custe o que custar. Porque você é santo, você é separado, você é luz, você é diferente. O temor do Senhor está em você. E aí eu fico me perguntando, Deus produz em nós esse temor, o nosso caráter de verdade de cristãos, para não se misturar, não porque nós somos melhores, mas porque nós conhecemos a verdade, e porque queremos agradar a Deus, porque temos reverência diante do Deus santo que Ele é, e pela obra que Ele realizou por nós, mesmo não merecendo nada, a graça dEle nos alcançou, e agora Ele merece no mínimo a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa honra, a nossa obediência, a nossa santificação, a nossa separação do pecado. Igreja, não se contamine. Pecado é pecado e ponto. Pode ser a família inteira fazendo, os seus amigos inteiros, todos fazendo, mas você não faz. Vamos cortar as pequenas coisas na nossa vida. Pirataria. É errado, é errado. Tem custo para fazer qualquer coisa. Vamos nos santificar. Levar Deus a sério. Não brincar com Deus. E aí a gente analisando na própria palavra, algumas coisas nos fazem temer a Deus. Como por exemplo, quando acontece um grande milagre na nossa vida, ou alguém perto de nós. Na Bíblia temos exemplos como quando Deus abriu o mar vermelho, e o povo de Israel passou, e diz a palavra, houve um grande temor naquele povo, porque o poder de Deus foi revelado ali. Eles perceberam, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele é real. Porém nós vamos lendo a própria palavra, e esse mesmo povo que ele estava ali cheio de temor, pouco tempo depois, faz um ídolo e começa a adorar um outro Deus, inventar um outro Deus, um ídolo, feito de metal, de madeira. Entre outras coisas, tantas coisas, a palavra diz, por exemplo, quando há uma profecia lançada, há um grande temor. Quando é evidenciado o juízo. Por exemplo, Ananias e Safira, que nós já citamos aqui, eles erraram, tentaram mentir para o próprio Deus, o Espírito Santo, houve ali o juízo, eles morreram na hora, e a igreja inteira entrou em temor. Porém, ao longo do tempo, esse temor vai se esfriando, e tantas coisas. Porém, eu sei que Deus está derramando na nossa vida, derramando em nossas vidas algo para produzir esse temor que não vai se acabar, e nós estaremos carregando até o fim. Porque nós precisamos desse temor para nos santificar. Porque nós somos separados, nós somos diferentes. Nós nascemos de novo. Aleluia. E eu vejo aqui nessa própria palavra que nós lemos, de Lucas 12, versículo 4 e 5. Vamos ler mais uma vez. Jesus disse, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Vamos analisar essa frase que o Senhor Jesus falou. Bem friamente. Meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Dá vontade de fazer aquele dur. É lógico. Eu já estou morto, vai fazer o que mais comigo? Não é verdade? Depois que eu já morri, o que alguém pode fazer comigo? Aí você olha a natureza de Jesus conversando com seus discípulos e falando. Aí no versículo 5 ele fala, passa lá, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer.
temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Aqui Jesus está mostrando na vida dele. E se é na vida de Jesus, é o que ele tem para a sua vida também. O que existe de uma maneira plena é a consciência, a convicção da eternidade. É isso que Jesus tem na vida dele. É natural para ele, ele viveu ali, ele sabia, ele estava produzindo isso para os seus discípulos. Ter uma convicção na sua vida a respeito da eternidade. Em Mateus 10, 28, que fala esse mesmo versículo de outra maneira, mas a mesma coisa está dizendo: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mais uma vez Jesus está trazendo essa convicção da eternidade. Repita comigo: convicção de eternidade. Nós precisamos ter essa convicção de eternidade. Que através dessa palavra o Senhor falou comigo, isso produz em nós esse temor que vai até o fim. Será que nós temos já essa convicção de eternidade? Será que você tem essa convicção na sua vida? De que realmente, depois que você morrer, a sua alma, e até a palavra diz até o corpo, podem ser lançados no inferno, ou você pode para a eternidade estar nos céus com o Senhor? Será que você tem essa convicção mesmo que existe a vida após a morte, ou a morte após a morte, que é a morte eterna? Será que isso é natural na nossa vida, assim como era para Jesus? Ao ponto de dizer: ei, não tenho medo daqueles que depois de te matar não podem fazer nada. Vamos fazer um exercício. Vira para quem está do teu lado, pergunta para a pessoa assim: o que você pretende fazer depois de morrer? Olha só. Tem que ser assim, é natural. O que você vai fazer amanhã, depois do almoço? Ah, beleza, e depois que você morrer, você vai fazer o quê? Ora, a gente tem que ter essa convicção. É isso que Jesus estava falando, para ele era natural. Depois de morrer, não vão fazer nada com você. Fala assim: depois que eu morrer, eu vou glorificar muito a Deus, e vou louvar o Senhor com os anjos lá no céu, e vou adorar dia e noite, e eu vou servir ao Deus vivo pela eternidade, dando honra, dando a glória, dando todo louvor. Eu vou, depois que eu morrer, eu vou andar por ruas de ouro depois que eu morrer. Depois que eu morrer, eu vou viver em paz com os animais lá no milênio. Eu sei que vai ter comunhão entre os homens e os animais selvagens. Depois que eu morrer, eu vou ver crianças brincando com as feras. Depois que eu morrer, eu vou ver lobo comendo do lado de um carneiro. Os dois vão estar comendo capim. Aleluia, isso tem que ser a tua realidade de vida. Nós precisamos ter essa convicção. A eternidade tem que ser algo real na minha vida e na tua vida. É isso que Jesus está falando. É isso que vocês têm que ter, para vocês terem o verdadeiro temor. Ou melhor, para vocês temerem a pessoa certa. Não temer aos homens, que se você fizer algo real, você pode ser preso. Aqui nós não temos a pena de morte. Mas se você estivesse num país que tem a pena de morte, o pior que poderiam fazer com você, os homens, se você cometesse algum crime, seriam matar a sua carne. Mas a sua alma, só um tem o poder sobre ela. E é isso que Jesus está falando. Vocês devem temer aquele que pode lançar tanto a alma como o corpo no inferno. O único que tem algum poder na vida de todos nós depois da morte. Aleluia. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Um teólogo famoso, ele disse, Russell Champlin, ele disse: aquele que crê na existência da alma já deu um passo gigantesco na direção de Deus.
que é a mesma coisa, aquele que crê na vida após a morte, você já está ali com uma convicção que vai te ajudar muito. E muitas vezes eu vejo pessoas fazendo coisas que eu paro e penso, será que essa pessoa acredita na vida após a morte? Será que ela crê verdadeiramente? Mas nós precisamos ter essa convicção da vida após a morte. Fala mais uma vez para quem está perto de você, o que você vai fazer depois de morrer? Glória a Deus, vai fazendo os planos do que você vai fazer depois que morrer, porque isso é verdade na tua vida, para que possamos ter esse temor verdadeiro e real, e temer a pessoa certa, porque quando nós tememos a pessoa certa, que é o nosso Deus, isso já nos direciona a sempre fazer a coisa certa. Isso vai nos produzir esse caráter, a ponto de você vai estar andando, e você vai ver a multidão inteira, a sociedade inteira entrando num supermercado para saquear aquele supermercado, porque não existe polícia nas ruas, e você vai olhar para aquilo e você vai saber, eu não vou fazer porque isso é errado, isso é mal, e eu tenho o caráter de Cristo dentro de mim, e nada vai me corromper nessa vida. Aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Aleluia! Para encerrar, Eclesiastes 12, 13 e 14 diz: agora que já se ouviu tudo, livro que nós temos a convicção que foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Ele disse, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Aleluia. E no versículo 14 ele traz o que Deus está fazendo em nós, a convicção de eternidade. Ele diz, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Ou seja, convicção de eternidade. A eternidade é algo real na minha vida e na tua vida. Nós fazemos os planos do que vamos fazer depois da morte, depois que Jesus vier nos buscar, porque a eternidade está dentro de nós, o caráter de Cristo está dentro de nós, por isso que nós tememos a Deus e queremos fazer só o bem, nos afastar do mal, até o fim das nossas vidas. Aleluia. Para encerrar, Salmo 34, 9, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Diga amém bem forte, amém? Glória a Deus, coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus.